Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém? Amém. Graças a Deus. Eu queria primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui, né? Ele abriu o púlpito, certamente se ele não abrisse o púlpito aqui eu não estaria. Ao pastor Paulo pelo convite, extensivo a toda a família. E eu também fiquei muito feliz, viu, pastor Paulo, por essa igreja estar respirando missões, vivendo missões, mostrando assim, nós não queremos ser um gueto, nós não queremos ser uma fortaleza, guerreando contra o inimigo acuado, e não, nós queremos ir a todo mundo, obedecer à voz do Senhor Jesus. Isso é tremendo, quando a noiva entende isso, que a mensagem do Evangelho é para todos, não é? E também, quando eu estava ouvindo os louvores, etc., certamente o pastor Paulo depois irá falar sobre isso, mas na madrugada de ontem faleceu um missionário norte-americano que deu a sua vida aqui em terras brasileiras, Dr. Norman Russell Philip Shedd. E filho de missionários norte-americanos, nasceu na Bolívia e entregou sua vida para que nós tivéssemos o Evangelho aqui no Brasil. Entregou sua vida para que pudesse ser conhecido o Evangelho de Jesus Cristo. E quando acabou o seu tempo aqui no Brasil, ele é missionário de Richmond, da junta de Richmond, nos Estados Unidos. Ele decidiu, junto com a sua esposa, Dona Patrícia, a continuar aqui no Brasil. E ele amou os brasileiros e morreu na pátria a qual ele adotou para pregar o Evangelho, que foi o Brasil. Não quis voltar à sua terra, porque ele entendeu que sua terra não era mais os Estados Unidos. Como num dos últimos vídeos que ele gravou, ele diz: eu me sinto sendo desmamado do mundo. E finalmente, eu creio, como nós cremos, ele chegou à sua pátria. Finalmente descansa junto ao seu Senhor. Então é motivo de muita alegria, por um lado, não é tristeza, porque perdemos um amigo, o pastor Paulo conheceu, eu creio que muitos conheceram aqui, que vivenciaram com ele, estiveram com ele, foi muito bom, muito bom. E que o exemplo do Dr. Shedd possa nos estimular, nos incentivar, nos animar à pregação do Evangelho e à vida de missões, porque ele foi um missionário norte-americano aqui no Brasil. Graças a Deus, que Deus esteja consolando a família dele. Amém? Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Esse pastor Paulo é atrevido, né? Eu esqueci de um aviso. As crianças de 3 a 10 para ir para as suas classes. Por favor. O pastor Paulo ficou assim, porque quando ele mexe com futebol verde, azul, ele fica meio... Eu entendo o pessoal São Paulino, santista, flamenguista, corintiano, até corintiano, né? Eles estão um pouco abalados com a força alviverde, com o trator, né, palmeirense, mas vocês chegam lá. Nós só teremos o 9º título, mas isso é comum entre nós. Abra sua Bíblia lá no livro de Jonas. Nós estamos falando de uma conferência missionária. E Jonas foi o profeta missionário. Em todo o Antigo Testamento, nenhum profeta foi convocado para sair de sua terra e pregar em terra estranha. Nem Isaías, Jeremias, Ezequiel, nenhum profeta teve essa convocação que Jonas, o profeta, teve, de pregar num território estranho, para profetizar, levar a mensagem de arrependimento fora do território israelita. Foi o único, é uma missão pioneira essa do profeta Jonas. Jonas capítulo 1 diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir
da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se ele ao mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Que o Senhor abençoe a leitura e explanação da sua palavra. Eu quero começar dizendo o seguinte: Jonas é o livro do milagre. Vamos repetir? Jonas é o livro do milagre. Vamos tentar de novo? Jonas é o livro do milagre. Decidir por missões é milagre. Decidir na vida para ser missionário, cumprir a ordem do ID, isso é milagre. Não existe outra saída, não existe outra alternativa, não existe outro caminho senão milagre na vida do cristão. E eu explico por quê. Veja o versículo 1, quando diz: veio a mim a palavra do Senhor. Esse verbo no hebraico é um verbo de continuidade. Jonas já está na missão, Jonas já é um crente, Jonas é profeta no reino do norte. Os irmãos sabem bem a história, quando depois do período chamado período da monarquia unida, que começa com Saul, depois Davi e depois Salomão. Salomão tem um filho chamado Reoboão, mas lá no 1 Reis, capítulo 12, o reino de Israel se divide, ficando o reino do norte Israel e o reino do sul Judá, porque o chefe do exército, Jeroboão, briga com o filho Reoboão e eles dividem a nação de Israel, ficando nação do norte e nação do sul. Jonas está profetizando ao norte, ele é profeta do norte, e ele não é um profeta de pequena dimensão, de pequeno calibre. Ele, no livro de Reis, no capítulo 24, ele profetiza que o reino do norte teria um breve tempo de prosperidade, e isso acontece realmente. O reino do norte prospera. Jonas é um profeta muito bem quisto, pregaria em qualquer igreja de São Paulo e do Brasil. Ele é um profeta que tem uma palavra boa para o povo, para todas as nações. E ele é conclamado para o Senhor para ir a uma outra terra. Ele é conclamado para o Senhor, convocado por Deus e dizendo: Jonas, eu tenho uma missão agora para você. Você vai ser pioneiro em sair da sua terra, pioneiro em sair do seu território para apregoar a mensagem de esperança, porque antes da mensagem da esperança vem a mensagem do juízo. As boas novas de Cristo, antes de ser boas novas, ela é más novas. Porque diz ao homem que ele não pode se salvar, diz ao homem que sozinho ele afunda, diz que não há lugar para ele correr a não ser para a cruz.
Então, primeiro se fala do juízo, há arrependimento, e a esperança da salvação chega e abraça o ser humano. Então, Deus convoca Jonas e diz: você vai para Nínive. Nínive é a capital da Síria. Você vai lá, e a Síria está despontando no cenário internacional. E a Síria tem um exército cruel. Eles são sanguinários, eles são assassinos frios. O exército islâmico é Cinderela perto dos assírios. Tamanho os requintes de crueldade que o exército assírio executa nos seus inimigos. Quase não fazem reféns. Eles matam, estupram crianças, etc, etc, etc. Quando Jonas ouve isso, diz: espera aí, só um minutinho, calma, vai devagar, não é bem assim. E ele se dispõe, mas ao invés de ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E os irmãos conhecem bem a história. Quando ele está no navio, nós acabamos de ler, e aí Deus envia uma tempestade, e o navio está quase afundando. Eles acordam, o Jonas lança o sorte e diz: ó, o negócio é com você, o que nós vamos fazer? Aí já jogamos cargas fora, etc, etc, etc. Ele diz: olha, me joga para fora do navio. Os marinheiros, com medo, jogam ele para fora do navio, e aí Deus envia um grande peixe. O grande peixe, finalzinho do capítulo 1, início, versículo 1 do capítulo 2. O grande peixe o engole, ele fica 3 dias. Jesus se refere ao profeta Jonas, fazendo um paralelo com a própria vida dele. Que ele disse: assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no interior do grande peixe, assim também eu ficarei 3 dias e 3 noites, depois ressuscitarei. Depois disso ele se arrepende, e Deus faz com que o peixe vá até Nínive, e a Bíblia diz: vomita Jonatas em Nínive. E aí no capítulo 3, Jonas prega a mensagem. Ele fala uma mensagem curta e grossa, uma mensagem objetiva. Diz: ó, virá juízo sobre vocês, se arrependam. Tchau. 5 ou 6 palavrinhas, depende de como você conta. E eu disse: ó, arrependimento. E vai sentar e diz: agora vem juízo, vai cair raio na cabeça desses caras. Os ninivitas finalmente vão morrer, etc, etc. Qual não é a surpresa? Quando mais de 120 mil pessoas aceitam, se arrependem. O próprio rei pega panos de saco e apregou um jejum nacional em arrependimento. E o juízo de Deus se afasta, vem arrependimento. Jonas, ao invés de ficar feliz da vida, fica bravo. Se eu sabia que o senhor é assim, eu sabia que o senhor ia ter compaixão, eu sabia que o senhor é um Deus amoroso. É um negócio, servir um Deus assim é difícil demais. Tinha que vir aqui um raio, tinha que matar esse miserável, tinha que acabar com a vida, com a raça desses assírios. Esse povo não presta, e fica zangado. Já viu crente com bico? Já viu crente com bico? É porque Deus. Ficou Jonas assim. E aí ele está lá descansando, Deus faz subir uma planta. Sobe uma planta e começa aqui no capítulo 4 a aquecer, final 3, início do 4. E Jonas fica lá e diz: ah, graças a Deus por essa planta. Só que durante a noite Deus manda um verme. Esse verme vai e come toda a planta. Para quê? Jonas ficou muito bravo, disse que isso aqui virou palhaçada, virou bagunça, a igreja já não é mais a mesma, quer dizer, não tem mais pastor sério, e começa a falar um monte. Isso aqui virou Brasil, não dá, tal. Aí o livro termina com uma pergunta. Ele diz: Jonas, faz sentido essa tua ira? Quer dizer, você se compadeceu de uma plantinha que nasceu num dia e morreu na noite. E eu não me compadeceria de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Ô Jonas, pensa um pouco. Vem aqui, senta aqui. Faz sentido essa tua ira, essa tua queixa? Porque ele bate boca com Deus. O contexto hebraico, ele é Deus, tal. Ele diz: faz sentido. Você tem misericórdia, se enche de compaixão, se acha um máximo por causa de uma plantinha que você não cultivou, você não semeou, ela cresceu e morreu. E eu não me compadeceria de 120 mil pessoas que iam perecer, morrer? E o livro acaba. A gente não sabe se Jonas respondeu, diz: caramba, Senhor, é verdade, pisei na bola mais uma vez, enfiei o pé na jaca, me perdoa, nunca mais, eu sou
ignorante, ou se ele disse, não sei, vamos ver. Mas o livro acaba assim, com uma pergunta. Acabou. Jonas é o livro do... Pode repetir, fala milagre que você acerta. Jonas é o livro do milagre. Por quê? Ele tem que tomar uma decisão. Deus o convoca e diz, olha, eu quero você pregando para aquele povo. Jonas tem todas as razões do mundo para não ir para Nínive. Nínive é a terra de agressores, de assassinos. Nínive é o lugar que ninguém quer ir. Nínive é o lugar que não traz prazer para ninguém. Nínive é o lugar que todo mundo quer ver pegando fogo. Alguns irmãos, quando falam da penitenciária ou da Fundação Casa, aquilo lá tem que jogar uma bomba e explodir. Quando falam da Síria, eu já vi uma irmã dizendo, as crianças, é melhor que mate, porque é muito sofrimento. Ou quando alguns se referem ao exército islâmico, que diz aquilo lá tem que acabar e cortar o pescoço de todo mundo. Ninguém quer ir para lá. Todo mundo quer ir para Tarsis. Os historiadores, os teólogos dizem que Tarsis era Shangri-La do mundo de Jonas. Era a Disney World em Miami, ou a Disneyland na Califórnia, onde todo mundo quer ir. É a Paris, passar uma semana em Paris e depois fazer um cruzeiro aqui na América Central. Todo mundo quer ir para Tarsis, fazer compra. É uma cidade riquíssima, é lá que Salomão pede para buscar tesouros, 200 linguetas de ouro, e todo mundo quer ir para Tarsis, todo mundo quer estar lá, ninguém quer estar em Nínive, todo mundo quer ir para Miami, Nordeste, mas Nínive não. E nós ficamos no meio dessa decisão entre a missão divina e o desejo humano. O meu coração pede Tarsis. O meu coração todo mundo quer ir. Quem não quer ir para os United States? Até o mais bobinho do mundo quer ir. Quem não quer ir para Tarsis? Todo mundo quer ir. Mas lá é o desejo humano. Mas há uma missão divina. É Nínive, Jonas. E talvez alguns aqui entendam o que eu vou dizer. Quem já tem caminhada, pé na estrada do Evangelho vai entender o que eu estou falando. Numa decisão dessa, só um milagre. É só um milagre para fazer com que eu e você tomemos um navio para Nínive. Caso contrário, nós temos boas razões para ir para Tarsis e não querermos ir para Nínive. Quando chegamos no vale da decisão entre o desejo humano e a missão divina, nosso coração é inclinado para o desejo humano. E tem razão para isso. E mais do que isso, se não for um milagre divino, se não for a graça de Cristo, se não for a boa vontade do Mestre, hoje mesmo descemos até Jope e compramos a passagem. E é interessante que essa decisão se dá, se você olhar no versículo 3, diz que Jonas, ele se dispôs sim, à disposição. Ele é um profeta, ele é um servo cristão, ele é um cara bom na igreja, ele não é um profeta ruim. Mas ele se dispõe para fugir da presença do Senhor. No hebraico a palavra é paner. Paner é face do Deus Altíssimo. É como se ele estivesse olhando, encarando o olho de Jesus de Nazaré e fosse assim, sim, tá, claro, e ele vai se afastando, porque quando nós temos essa decisão entre o nosso desejo e a missão divina, paulatinamente a gente vai se afastando de ver, de encarar, de olhar nos olhos do Mestre. E isso acontece de uma maneira paulatina, lentamente.
Se você olhar com cuidado a vida de Pedro, quando o Senhor Jesus diz: Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Senhor, se todos te abandonarem, eu não. Pedro não cai do dia para a noite. Ele vai se afastando. Da primeira vez, o mestre está preso, sendo interrogado, ele está distante. E vem uma mulher e diz: você também estava entre eles. Não, peraí, não, eu não, tal. Mas a terceira vez, se você olhar com cuidado o texto, ele já está sentado junto à fogueira, comendo na roda dos escarnecedores. Ele estava junto, vendo a face do mestre, o paner do mestre. Mas quando ele nega pela última vez, ele está na fogueira do ímpio, comendo com ele, se aquecendo na fogueira do ímpio. Ninguém rouba um banco do dia para a noite. Ninguém foge da presença de Deus do dia para a noite. Ninguém levanta de manhã e diz: oi mãe, oi filho, acordou, tudo bem, tudo. Ai, mas levantei com uma vontade de roubar um banco. Nossa, filho, mas você nunca fez isso? Não sei, pintou um clima, deu uma vontade no coração. Só tem um fuzil, um AR-15. Que isso, filho? Então me dá uma faca aqui. Aí ele vai lá para o banco. É assim? Não. Lá na escola, ele vai e o coleguinha esqueceu a borracha. Ele pega a borracha e coloca no bolso. Ninguém viu, ele é o último da classe, põe. Ninguém deu falta da borracha, ele ficou com a borracha do amiguinho. Mas aí na outra semana, o coleguinha lá esqueceu a lapiseira. Ele diz: puxa, a lapiseira, eu sou o último. Olha que coincidência, Jesuscidência. Eu sozinho, lapiseira, ninguém deu falta, põe no bolso, glória a Deus, Deus é Deus de vitória, etc. E vai. Mas depois ele vai crescendo, ele também sacou um dinheiro da bolsa da tia. E aí ele vai até chegar no banco. Ninguém nega Jesus do dia para a noite, ninguém cai do dia para a noite. É um processo que eu vou me afastando da face do Senhor. Jonas vai se afastando. Por isso que quando chega o momento da decisão, se ele não obedece, ele se afasta. Mais do que isso, no hebraico, quando diz que ele comprou a passagem, a conotação do texto é que ele fretou um navio. Ele desceu até o cais e diz: tem algum navio disponível para ir até Tarsis? Diz: olha, tem o capitão José lá, ele está um mês parado no navio, arrumando, ele pode embarcar semana que vem. Bom, quantos tripulantes? 50 tripulantes, está aqui, ó. Olha, precisa pôr comida, ele freta, ele tem dinheiro. Nem sempre dinheiro significa que Deus está abençoando. Nem sempre prosperidade tem uma relação mecânica com a vontade, com a missão divina. O diabo pode pagar passagem para muita gente, isso eu aprendi no campo missionário. Ele pode levantar recursos. Pastor, não sei. Então veja depois em casa, Gênesis 12, que Abraão está desviado, mentiu dizendo que Sara era sua irmã, e mais, colocou a promessa em risco, e ele é extremamente abençoado, ele sai riquíssimo do Egito. Deus nunca disse para Abraão descer ao Egito, mas como teve fome, ele usou a sua própria inteligência, o seu desejo humano, e ao invés de realizar a missão divina, ele foi para o seu coração. Se Deus não intervisse dando sonho para Faraó, a promessa de Deus corria risco. Ele não se importou com a promessa. Jonas bancou todinha a viagem, não precisou nem da igreja. Eu não preciso da igreja. Pastor, não precisa um centavo seu, ter dinheiro. Trabalhei, agora eu vou fazer uma rescisão e eu vou para a França, fazer missões à França. Nem sempre. E ele arquiteta tudo muito bem, para fugir da presença do Senhor. Por quê? Porque é uma decisão difícil. Só um milagre. Só um milagre. Vou repetir, só um milagre. Porque quando nós estamos diante dessa decisão, nós vamos nos afastando do Senhor, vamos bancando as nossas próprias coisas e vamos procurar um lugar onde nós temos o controle, onde a nossa vontade seja respeitada. Deixa eu repetir. É comum, quando nós não queremos fazer a missão divina, buscar um lugar onde a nossa vontade impera. Geralmente é o nosso quarto, geralmente é a nossa casa.
a nossa independência. Lá a minha vontade reina. Eu vou buscar um lugar como Tarsis, para que a minha vontade seja feita. Completamente diferente da oração do maior missionário que a terra já teve, Jesus de Nazaré, que ao orar ele diz: seja feita a tua vontade. Mas quando eu me afasto da missão divina, quando eu vou fugindo da face de Deus, eu vou procurando um lugar onde eu realizo todas as coisas, faço o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que quero. Eu serei sim profeta onde o Senhor desejar, menos onde o Senhor quer. Eu serei profeta onde o Senhor desejar, menos onde o Senhor quer. Eu vou ser profeta, vou ser missionário, vou fazer todas as coisas, mas aqui. E é interessante que Jonas sabia exatamente as coisas, assim como eu e você. Jonas, para mim, todas as vezes que eu leio, que eu medito, que eu reflito, já várias vezes meditei nesse livro, Deus falou muito ao meu coração nesse livro, eu me identifico muito com Jonas. É impressionante como o profeta é parecido comigo, e talvez com você. Quando os marinheiros chegam para ele e perguntam o que ele é, a teologia de Jonas é impecável. Ele sabe o beabá dos fundamentos teológicos como ninguém. Vejam o versículo 9. Ele diz, capítulo 1, eu sou hebreu, quer dizer, eu tenho linhagem. Eu sou da geração dos patriarcas Abrão, Isaque e Jacó. Eu tenho aliança, eu sou do povo do pacto. E mais, eu temo a Deus. Dá vontade de olhar e dizer, mas rapaz, você é danado, Jonas. Se eu temo ao Senhor, e não é qualquer Deus, sabe qual é o meu Deus? Criador dos céus e da terra. Mas miserável, cara, você sabe disso tudo. Você dá aula na escola dominical. Você conhece, você sabe o que tem que ser feito, a lição você sabe de cor, só resta aprender. Ah, mas eu sirvo ao Deus vivo, o Deus do céu, e sou um homem temente. Que bom, Jonas, graças a Deus pela tua vida, Jonas. Meus irmãos, nós sabemos o que temos que fazer. Quantos maridos aqui não sabem que tem que amar as suas esposas como Cristo amou a igreja? Ai, pastor Paulo, ainda bem que o senhor trouxe o pastor Bitum, porque ele ensina coisa nova, a gente nunca ouviu isso. Olha que bom, mas ele é um doutor mesmo, nunca nós ouvimos. Quem sabe que as mulheres não têm que ser submissas aos seus maridos? Como Cristo tem a minha e a sua submissão. Ai, está vendo quanta coisa nova. Está gravando? Porque eu vou levar essa mensagem para estudar. Quantos jovens solteiros aqui que namoram não sabem os limites que a Bíblia coloca acerca do namoro? Ah, vai dizer que a Bíblia fala sobre isso, pastor. Ah, graças a Deus, pastor Paulo, que o senhor trouxe. Eu vou levar essa mensagem. Você sabe, meu irmão, minha irmã, você sabe. Quem nunca ouviu aqui, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Levanta a mão e diz, nossa, onde está isso na Bíblia? Deve ser Hebreus, porque ou Apocalipse. Ah, nós não chegamos no livro de Apocalipse. Eu e você sabemos, como Jonas, o que tem que fazer. Levanta a mão o filho aqui que nunca ouviu falar que os filhos devem honrar os pais, obedecer os pais. Levanta a mão e diz, olha, hoje é uma chuva de coisas novas que está caindo aqui na ICT. Nunca o pastor Paulo, nenhum outro pastor falou essas coisas, tudo novo para mim. Nós sabemos o que tem que fazer. Quem aqui não sabe que você tem que ser testemunha? Quem aqui não sabe que você tem que orar? Como assim orar, pastor? Não é só nesse período que antecede a ceia que a gente ora em jejum? Não é só uma vez por mês? Olha, está vendo, pastor? Graças a Deus que o senhor veio. Eu vou lá para a sua igreja porque o senhor está falando só coisas novas. Nunca nós aprendemos nada disso. Nós sabemos, como Jonas sabia. Ele sabia, mas só um milagre. É claro que diante da decisão é difícil algumas coisas. Claro que é.
Por isso que muitas vezes nós saímos, tinha um desenho antigo, que era do leão da montanha, e ele dizia, saída pela direita. E aqui muitos teólogos criticam, tem um teólogo que ele diz que o livro de Jonas é o calcanhar de Aquiles da Bíblia Sagrada. Outros dizem, esse livro não pode ser um livro histórico, isso é lenda, é mito. Outros dizem, como pode o capítulo de número 2, ele está em forma poética, quando o capítulo 1, 3 e 4 é narrativa histórica. Isso não pode ser. Outros ficam falando assim, não tem um peixe desse tamanho que possa engolir um homem. A maior é a baleia cachalote, mas não cabe. E ficam saindo pela direita. E a questão do livro de Jonas, que envolve a sua missão, não tem nada a ver com o peixe. O peixe aparece só 2 vezes. O protagonista do livro de Jonas é Deus. O que mais fala o livro de Jonas é Deus. É Deus que convoca o profeta, é Deus que dá a missão para o profeta, é Deus que manda a tempestade, é Deus que agita o mar, é Deus que envia o grande peixe, é Deus que faz com que a sorte caia sobre Jonas, é Deus que leva Jonas até Nínive, é Deus que converte o coração daquele povo, é Deus que faz tudo, é Deus que termina perguntando para Jonas. Deus é o protagonista de missões, Deus é o protagonista do livro de Jonas. Mas quando a gente está nessa decisão, a gente arruma um peixe. Peixe é tudo aquilo que a gente usa como desculpa, que o homem constrói para não obedecer à vontade de Deus. O problema é difícil criar assim, porque o peixe eu aprendi na teologia, eu aprendi não sei aonde, não tem, porque a ciência, isso é desculpa. E até hoje, gente fica inventando peixe para não crer. Porque milagre ou você crê ou você não crê. Milagre não se explica, milagre se vive. Uma vida de missões é uma vida vivida como testemunha. Não tem peixe. O peixe é só desculpa, construção humana para não realizar aquilo que Deus quer que eu e você realizemos, que a igreja faça nessa geração. E aí a gente fica olhando, será que o peixe é grande? Será que o peixe engoliu mesmo? Será que é uma baleia? Se Deus dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu ia crer. Não tem problema. A questão não é essa, o principal é Deus. O principal de missões é Ele. É Ele, não tem. E por fim, esse Deus só convoca o profeta, só chama a mim e você. Só há uma razão de fazer missões. É o amor de Deus o Pai pela humanidade. Não é por força, não é por violência, como diz Zacarias 4. Não é porque tem gente morrendo, não é porque isso, aquilo, outro. É porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jonas é um profeta de carne e osso como eu e você. E Deus nos leva a realizar a missão como Jonas. E o principal da missão, o ápice da missão, é quando nós deixamos de ser só mensageiros com uma mensagem, mas somos mensageiros e mensagem ao mesmo tempo. Fazer missões é quando, por milagre divino, Ele faz com que eu e você não sejamos apenas mensageiros, mas, de alguma maneira, nós somos a própria mensagem. Encarnamos a própria mensagem. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus de Nazaré, a mensagem das boas novas não é outra senão o amor encarnado. O prólogo de João, João capítulo 1 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A palavra, a mensagem, o logos, o verbo se fez carne, encarnou, isso é milagre. Filipenses 2, versículo 7, vai falar sobre a quenoses, o esvaziamento de Deus e a encarnação, que é mistério, é milagre, ou se crê ou não se crê. Por que eu estou dizendo isso? Jonas é a encarnação da mensagem. Jonas, vem cá,
Eu quero que você vá até Nínive e diga para o povo de Nínive que, de alguma maneira, eles pecaram e vai existir juízo. E quando Jonas faz isso, ele diz: eu sabia que o Senhor é Deus misericórdia, eu sabia, então ele fica bravo. Eu creio que Deus o chamou no canto e diz: Jonas, lembra que eu chamei você? Lembro, Senhor? Pois é. E eu falei para você ir para onde? Para Nínive, para missões. Pois é. Você foi para onde? Para Tarsis. Você me desobedeceu, quase o navio naufraga. Você colocou em risco a vida daqueles homens. Enquanto eles estavam quase morrendo, você estava dormindo profundamente. O que eu deveria fazer com você, Jonas? Com alguém que se rebelou, desobedeceu. Eu poderia e teria toda a razão do mundo para cortar tua cabeça, ou no mínimo ceifar a sua vida. Eu fiz isso com você, Jonas? Não, Senhor. O que eu fiz? Mandou um grande peixe, me salvou, eu estava morrendo afogado, ele me salvou, eu fiquei lá, o Senhor me conservou com vida. Foi essa a mensagem? Fala esse testemunho lá para os ninivitas. Fala exatamente isso que você tem vivido. Chega para os ninivitas e diga assim para eles: olha, pessoal, eu sou testemunha do amor e da misericórdia e da compaixão do Deus vivo. Eu dei boas razões para Deus me matar. Eu era pecador como vocês. Eu me rebelei contra o Criador. Mas sabe o que aconteceu? Ao invés dele me matar, ele poupou a minha vida e me aproximou de novo. É isso que eu vim fazer aqui com vocês. Vocês merecem a morte. Vocês teriam que, por tudo que vocês fazem e fizeram, vocês deveriam estar mortos. Mas eu vim aqui dizer que há um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Ao invés de matar, exterminar o seu povo, Ele mandou eu vir aqui para testemunhar que há misericórdia, há vida, tem boas novas. Ninguém precisa morrer longe de Cristo, é isso que eu vim anunciar. Entendeu, Jonas? Você agora não é só mensageiro, você é a própria mensagem. A sua vida vai falar mais alto do que as suas palavras. Por isso que o sermão dele tem 5 ou 6 palavras. Ele é a própria mensagem. Por isso que Deus olha para ele e diz: tem sentido isso que você está falando? Se eu tive compaixão de você, Jonas, eu não teria compaixão dessa gente? Se eu tive misericórdia de você, Jonas, eu não teria misericórdia do exército islâmico. Se eu tive misericórdia de você, eu não teria misericórdia dos encarcerados. Se eu tive compaixão de você, eu também não amaria outros. Por que não? É razoável, Jonas, essa tua ira, essa tua raiva. Por isso, para mim, isso é milagre. Porque Deus amou a mim e a você. Porque Deus dá uma segunda chance. Se você for ver o capítulo 3, versículo 1, veio mais uma vez a palavra do Senhor a Jonas. Deus poderia ter levantado meia dúzia de profetas maiores ou iguais a Jonas. Mas ele diz: Jonas, eu quero você. Você é a razão do meu amor. Eu poderia descartá-lo, mas você não é descartável para mim. Eu amo você, Jonas. Isso é milagre. Isso é milagre. Paulo vai falar isso no capítulo 11 de Romanos. Ele diz: ó, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento. Que amor é esse? É um amor incondicional. Se você orar muito, orar pouco, Ele continua te amando. Se você jejuar todo dia ou jejuar uma vez por mês, Ele continua te amando. Se você ler a Bíblia todo dia ou não ler, Ele vai continuar te amando. Não há nada que você faça para acrescentar um côvado no amor de Deus. Ele ama você incondicional, do jeito que você é. Sendo Jonas ou não, sendo Ricardo ou não. E Ele diz: é essa a mensagem que eu tenho para vocês espalharem ao redor do mundo. Que eu amo vocês. Que quando eu encarnei a mensagem. Eu fui o primeiro a mostrar como se faz missões. Eu enviei meu próprio filho.
E meu filho foi e levou as boas novas para vocês. Meu filho disse que é a esperança, que é a vida. Quando ele morreu naquela cruz, era o meu missionário que estava morrendo. Eu enviei. Por isso é milagre. Missões é milagre. Como é que ele move a mim e a você para contribuir com gente que a gente nem conhece? Talvez nunca vá ver, a não ser no céu. Como ele tira gente do Brasil e leva para a Índia, tira gente da Índia, leva para o Canadá, tira gente do Canadá, leva para a África. Porque mensagem e mensageiro se tornaram um. E o Filho deu o exemplo de como ser, de como fazer. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tão grande amor. Mesmo quando éramos inimigos de Deus, o Senhor foi para aquela cruz. E certamente, como disse o profeta Isaías, o Senhor verá o fruto do penoso trabalho de tua alma e ficará satisfeito. O Senhor olhará para cada filho, para cada filha, e ficará satisfeito e certamente dirá: valeu a pena. Por isso nós também, como o Senhor, tomando como exemplo o próprio filho, o missionário mor, queremos ser como filho, missionários ao redor do mundo. Nos colocamos à tua disposição, confiando que o milagre acontecerá, mesmo quando não quisermos ir para as nossas Nínives. O Senhor nos levará, o Senhor não desiste de nós. Aí, se tiver que mandar tempestade, se tiver que mandar peixe, se tiver que mandar vento, o Senhor fará, porque o Senhor não desiste dos seus filhos, não desiste da tua noiva, não dá as costas à tua igreja. Pelo contrário, o Senhor insiste até o fim, e certamente nos levará a bom termo, certamente chegaremos ao fim. Certamente estaremos ao redor do trono, louvando o nome do Cordeiro Santo de Deus, junto com ninivitas, junto com profetas, junto com gente de toda a terra, de toda a nação, de toda a tribo, língua e povo. Estaremos juntos, agradecendo tão grande e profundo amor. Obrigado por esse amor incompreensível, incompreensível. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém.